Aí eu entrei numa sala que tinha 18 homens e eu. O mundo do empreendedorismo é machista? O mundo do empreendedorismo, ele é predominantemente povoado Por por homens. homens. Mas, por exemplo, quando chegava você já sentia, tipo assim, você falava, o pessoal... Beleza, Camila, tá. Deixa eu ouvir o Nelson aqui. Então, eu tive alguns casos, né? Assim, eu tive... eu, por exemplo, quando a primeira temporada do Shark Tank, um sócio meu virou pra mim e falou que eu tava ali porque era a cota de diversidade do programa. Entendeu? Você comprou ele. Diversidade? Ô, meu irmão. Se eu fosse foda, alguém falasse pra mim, meu irmão, peraí. Traz a caneta aí. Qual que é o nome das tuas empresas? Tudo meu agora. Cara, eu já tive, tipo assim, uma reunião. Cadê teu- Eu numa reunião, assim, chegar um sócio meu e, assim, falar, e desligar o ar, falar, por que você tá precisando de ar? Você não tá vendo que tá gastando muito a luz? Mas, assim, presta atenção, eu não me ative a isso. Porque, e é o que eu falo para as mulheres hoje, porque se eu ficasse presa nisso, eu não ia crescer. Então você tem que olhar para si, assim, eu tenho milhares de sócios homens, assim, sem dúvida nenhuma, assim, e gosto muito deles. Mas é óbvio que a gente não pode falar que não existe uma realidade. Assim, as mulheres hoje, assim, elas recebem 20% a menos do que os salários dos homens. E fazendo as mesmas funções. E fazendo as mesmas funções. E aí, o que eu entendi? Eu falei que com a força que eu fui adquirindo, deixando de ser a mosca morta, eu falei, com a força que eu fui adquirindo, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso cada vez mais fortalecer essas mulheres. Então, por exemplo, eu tenho uma área, dentro do Grupo Farana, eu tenho uma área de educação que eu tenho 90% é um time de mulheres. Nossa. Da hora. 90% são mulheres. Mas, assim, por competência. Entende? Porque, assim, não é aquela coisa assim, ah, não, olha, é porque eu... Não, ela tá ali porque ela é boa o suficiente. Porque se você se atrelar aos números, ó, startup fundada por mulher no Brasil tá batendo aí 6 a 7%. Que tem mulheres na liderança, 14%. Quando você vai para mulheres negras, isso é menos de 1%. Caralho. Nossa, mano. Aí, beleza, a gente faz um outro recorte. Tô falando de tecnologia, tá? Sim. Com aplicativo, essas coisas todas. Aí você faz um outro recorte. Aí esse outro recorte vai para mulheres que querem abrir o seu, sei lá, salão de beleza, pet shop. Aí já são 50%, elas já abrem. Diferente de tecnologia. Só que o que acontece? A longevidade desses negócios, muitas vezes é o quê? Menor. Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Porque você tem, historicamente, culturalmente, aquela coisa, assim, a gente precisa dizer aquela coisa assim, não, a mulher, muitas vezes, ela fica em casa. Tem uma coisa que é muito importante, que é a síndrome da impostora. É aquela coisa assim, eu não mereço esse lugar. Eu não mereço estar aqui. Eu fiz 2 especializações em empreendedorismo feminino para eu me entender. Você sentia isso? Muito. Nossa, que ruim. Muito. Quando eu sentei na primeira temporada do Shark Tank, eu olhei pro lado e eu falei, João Apolinário, Shiba, que eu copiava lá o negócio dos cardápios dele. Falei, cara, e eu senti isso. Caralho, deve ser Entendeu? muito ruim. E o complexo de impostora, ele acontece 75% maior em mulheres. Nossa, é muito. É muito. Mas para pra pensar, gente, vamos combinar uma coisa. Quantas vezes vocês já não se sentiram frustrados? Quantas vezes vocês já falaram, cara, será que eu sou isso mesmo? Eu toda hora. Diversas vezes. Hoje. Entendeu? Eu tava no programa do Silvio Santos, eu falei, que isso? Silvio Santos. É. Então, assim, o complexo de impostor, assim, ele acontece com todo mundo. Acho que é importante dizer isso, assim. E veja, assim, eu tenho um monte de sócio homem, vou repetir isso, adoro. Mas ele, estatisticamente, ele acontece em mulheres, justamente por causa desse histórico. Culturalmente a gente é machista, né? Culturalmente. Nossa, é muito. Mas isso com o tempo tá crescendo, mulheres empreendedoras? Muito. Nunca se falou tanto de empreendedorismo feminino como se fala hoje. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer por essas mulheres? Aí foi quando eu cofundei o Ela Vence. Na verdade, fundei o Ela Vence, que é a plataforma de empreendedorismo feminino para capacitar, conectar mulheres a investidoras. Porque
Uma das coisas... Na pandemia, assim, eu recebi a mensagem assim, eu vou me suicidar. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho 3 filhos, eu faço tripla jornada. E eu entendi, cara, o que eu posso fazer por essas mulheres? Então, assim, além de ter esse compromisso muito grande, tem uma autorresponsabilidade, assim. Eu sempre faço um convite a todas as mulheres, assim, não só mulheres, assim, os homens como um todo, assim, eu acho que tem muita coisa mudando. Tem muita coisa mudando. Tem muito mais compreensão, tem muito mais valorização. Mas a gente não pode deixar de dizer que o preconceito não existe. Não vou ficar aqui falando. Isso que você criou foi o quê? Foi uma plataforma, se chama Ela Vence, www.elavence.com.br. As meninas entram lá e vence. Como que é isso aí? Exatamente, Miss. Na verdade, assim, lá assim, tem muita capacitação com conteúdo, né? Agora a gente vai lançar o curso focado só em mulheres empreendedoras, então tem uma parte comportamental e tem uma parte técnica para ela poder abrir o negócio. Foda. E aí a gente botou uma meta, cara, a gente tem que impactar 1.100.000 mulheres até o final de 2023. Nossa, é muita gente. Uma impacta.